Vamos dar continuidade então ao estudo do corpo rígido. E agora, na videoaula de hoje, a gente vai ver o que acontece quando a gente tem um corpo rígido e a gente começa a aplicar forças e momentos neste corpo, né? O que vai acontecer com ele? Será que ele vai mudar a sua velocidade? Será que ele vai mudar a sua velocidade angular? O que vai acontecer quando você começa a aplicar um conjunto de forças no nosso corpo rígido? Tá certo? Então, vamos lá para o quadro. Bom, então agora a gente vai ver as equações da cinética no movimento plano, certo? Então, vamos separar em dois grandes grupos de equação. Primeiro, as equações do movimento translacional, né? O que é o movimento translacional? O que acontece em relação à translação quando o teu sistema começa a receber uma quantidade de forças no teu objeto, né? Então, inicialmente, é claro, a gente precisa considerar um referencial inercial. Então, nós vamos chamar que esse referencial x, y, z aqui é um referencial inercial. Lembrando o que é um referencial inercial, tá? Os eixos eles não giram, né? Eles são fixos ou transladam com velocidade constante, né? O teu eixo não pode estar acelerado, tá? Então, nós vamos pegar esse nosso eixo x, y, z, que vai ser um referencial inercial, ou seja, esse eixo ele não vai estar acelerado, e nós vamos colocar ele num certo ponto do nosso corpo, por exemplo, aqui no ponto P. Mas observe que esse nosso referencial inercial ele não está viajando com o nosso corpo, porque esse ponto P, o ponto P do corpo, pode estar acelerado, mas o nosso referencial, se este corpo está acelerado, ele vai embora depois do teu referencial, tá? Então, momentaneamente, quando a gente olha o nosso corpo, a gente tem um referencial inercial lá colocado no ponto P, onde esse ponto P ele é aleatório e ele vai ser muito útil para a gente discutir a posição de um ponto P em relação a outro ponto, usar todas aquelas ferramentas de movimento relativo que a gente já viu, tá certo? Eu só quero que fique claro para vocês que esse eixo ele não vai estar viajando junto com o corpo P, tá? Ele só coincide lá naquele ponto, mas ele está fixo ou está se movendo com velocidade constante, mas para ficar mais claro para vocês, imagine que ele está fixo e nesse momento ele está coincidindo com o ponto P, que é um ponto qualquer do teu corpo, qualquer. Bom, olhem agora aqui para a figura que eu fiz aqui em verde, tá? Essa figura verde aqui, ela representa um corpo rígido. E esse corpo rígido, ele está sofrendo uma força externa F1, uma força externa F2, uma força externa F3, uma força externa F4, um momento de binário F1, um momento de binário F2, né? Vocês lembram o que é um momento de binário, né? Quando a gente tem ali uma linha reta e o objeto sofre uma força F aqui e sofre uma força menos F aqui, né? Observe que o somatório de forças aqui é igual a zero, mas o efeito não é igual a zero, né? Porque esse objeto ele não vai transladar nem nessa direção e nem nessa direção, ele não vai transladar. Mas esse objeto aqui ele vai começar a rotacionar, né? Então, o momento de binário ele é dado pela força vezes a distância entre elas, né? A distância perpendicular entre elas. Bom, só uma revisão, só lembrando, né? Porque às vezes faz tempo que a gente não vê e a gente acaba esquecendo. Mas a gente está cheio de momento de binário, né? Quando a gente vai abrir uma torneira, quando a gente vai dirigir um veículo, a gente sempre está aplicando o momento de binário, né? Imagina quando você vai girar um volante aqui, se você aplicar esta força igualzinho a essa força aqui, o teu volante ele não vai mexer nem para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás, nem para os lados, né? Ele só vai rotacionar, certo? Então isso é um momento de binário, e o momento de binário ele é dado pela força vezes a distância entre as forças, a distância perpendicular, tá? E como provavelmente você já deve ter visto, né? O momento de binário ele é um vetor livre, a gente pode colocar ele em qualquer lugar no corpo, o que não é nada óbvio quando a gente fala de momento de uma força, né? Bom, então esse nosso corpo aqui, o corpo em verde, ele está sujeito a quantas
4 forças, 2 momentos de binário. Opa, esqueci, mais uma. 5 forças, né? Que a força peso também entra aqui como uma força externa. Então agora, o que a gente quer estudar? Qual é o efeito dessas forças no nosso corpo? Nesse corpo verde. O que vai acontecer com ele? Digo, opa, esse corpo está sofrendo todas essas forças, o que vai acontecer com ele? Tá? Então, primeiro, vamos ver o que vai acontecer com ele em relação à translação, certo? Então, a gente vai lá para a nossa segunda lei de Newton e a gente, eu não vou revisar aqui porque a gente já viu durante o curso, mas se vocês lembrarem, né, quando a gente tinha lá o nosso eixo, pode ser em 2 dimensões, um eixo, e aí nós temos lá um monte de partícula, né? A gente viu que, se a gente examinar partícula por partícula, a gente viu que a soma de todas as forças externas dava a massa vezes o centro de massa daquelas partículas, a aceleração do centro de massa daquelas partículas. Se vocês lembrarem, o que é um corpo rígido? Um corpo rígido é um objeto formado por quantas partículas? Infinitas partículas, aonde que essas partículas elas estão sempre à mesma distância entre si. Então, se vale para 5, 6, 7 partículas, vai valer para o nosso corpo rígido. Ou seja, a soma de todas as forças externas vai ser igual à massa total do corpo rígido vezes a aceleração de um ponto específico, a aceleração do centro de massa. Observem que a gente pode cair numa tentação de escrever a equação sendo assim, ó, a soma de todas as forças igual a massa vezes a aceleração. E aí, essa equação escrita dessa forma, para o corpo rígido, ela está errada. Pense um pouquinho, por que ela está errada? Nossa, não a última videoaula, porque a última videoaula foi no momento inércia, a penúltima. A gente estudou a aceleração relativa. Né? Então, qual a aceleração a força resultante? Qual a aceleração? Porque se este objeto verde está transladando e rotacionando, este ponto aqui tem uma aceleração. Opa. Este ponto tem uma aceleração. Este outro ponto aqui também tem uma outra aceleração. Esse ponto aqui tem uma outra. Cada ponto tem uma aceleração. Então, seria muito complicado. Essa equação aqui ela não é assim aleatória. Mas a gente viu que quando a gente tem um sistema de partículas, a gente já viu neste curso. Então, para chegar nessa equação aqui que eu estou mostrando, quem não está lembrado, assista este vídeo aqui, ó. Até já separei um minuto para facilitar, né? O S03 a 01, né, da semana 3, aula 1, a partir do minuto 32 e 30, eu mostro que para um sistema de partículas, a força total somada, a força resultante, e que só entre as forças externas, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa do conjunto. Então vejam só o quão poderoso é essa equação. Ela parece ser simples, mas olha o quão poderosa ela é. Né? Então, primeiro, eu posso ter um monte de momento de binário. Isso não influencia em nada na aceleração do centro de massa. Tá? Porque não acelerações de outros pontos vai influenciar, a gente vai ver isso. Então, um monte de binário, momento de binário, um monte de força. Para a aceleração do centro de massa, só importa a soma de todas as forças externas que agem no corpo. Só. Não, vejam, olhar a equação e dizer, essa equação é muito simples, ela não é nada óbvio, tá? Mas a origem disso está lá no vídeo S03 a 01, né? E aí vocês podem olhar e qualquer coisa vocês me escrevam, tá? Então, a primeira equação que nós temos, né, é que a soma de todas as forças externas de um corpo rígido vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, para encerrar essa parte, se eu sei a somatório de forças que agem no meu corpo rígido, eu sei a aceleração do corpo? Não. Eu sei a aceleração do centro de massa dele. Esse é o valor que eu sei. Tá? Porque se ele está rotacionando, qualquer outro ponto, né, vai ter uma nova aceleração, certo? Então isso é bem importante. Bom,
Aqui, né, eu só repeti, na verdade, eu podia ter falado por aqui, né? Em laranja eu estava lembrando lá num sistema de partícula, mas tudo bem, né? Dá na mesma. Então, é o que eu já tinha falado, né? Infinitas partículas, então a soma de todas as forças externas vai ser a massa vezes a aceleração, certo? Do centro de massa. Aceleração do centro de massa. Bom, aqui em laranja é porque isso é tão importante que até eu acho bom a gente ficar escrevendo, né, e reforçar, né, que a soma de todas as forças externas atuando num corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração do seu centro de massa g, certo? Como a gente está estudando o nosso movimento no plano, né, o nosso corpo rígido a gente vai restringir a ele se mover no plano, essa nossa equação ela se divide em duas, né? Que vai ser as duas equações que vocês estão costumamente conhecem, com a diferença que aqui nós temos um gzinho, né? Por quê? A soma de todas as forças externas na direção do eixo x agora vai ser a massa do objeto vezes a aceleração do centro de massa x, né? A aceleração do centro de massa na direção do eixo x. A soma de todas as forças na direção y vai ser a massa vezes a aceleração do centro de massa y, na direção y. Se nós tiver... Ah, tá, mas então isso só vale no plano, em 3 dimensões ferra tudo. Não, em 3 dimensões a gente só adicionaria mais uma equação, que seria a soma das forças no eixo z é a massa vezes a gz, tá? Bom, eu optei por essa videoaula em dividir na parte conceitual e não fazer nenhum exemplo, porque depois nós vamos começar a fazer exemplos, né? Então, como que é a ideia da nossa estudar as equações da cinemática? Então, nós vamos dividir em 4 videoaulas. Essa primeira, apresentando todas as teorias para a gente entender as equações, chegar nas equações, certo? E aí, a próxima, a gente vai restringir o nosso movimento à translação. Como funciona quando um corpo rígido está transladando? Nós vamos pegar as equações que nós deduzimos agora, que vamos deduzir, e vamos ver um caso particular quando o corpo está só transladando. Aí o próximo vídeo, nós vamos pegar as equações que nós vamos deduzir na aula de agora e vamos restringir o movimento do nosso corpo só na rotação em torno do eixo fixo. Okay? Como é que fica as equações que a gente vai deduzir nessa videoaula? Já estamos começando, já foi a primeira, a fácil, digamos assim, tá? E aí vamos ver como que fica essas equações quando o objeto está numa rotação pura. Né? Então veja, a gente vai encontrar o caso geral e vamos ver o caso particular de translação pura na próxima videoaula, o caso particular de rotação pura na outra videoaula. E aí, por fim, a gente vê a nossa última videoaula, é como essas equações elas funcionam para um corpo que está transladando e rotacionando ao mesmo tempo. Ou seja, né, é a nossa cereja do bolo. É a parte mais legal, a parte mais desafiadora. Tá? Então, veja, a gente não tem que encarar as coisas como sendo a mais difícil, ou essa eu não... Não, a gente tem que querer dizer assim, porra, é isso que eu tô aqui, né? Eu tô vendo esse vídeo aqui, não só para ter uma nota e passar, mas pô, agora é corpo rígido, é a coisa que a gente vê aqui na nossa frente, né? Eu vou mexer uma cadeira, a força que eu tenho que fazer, o momento que eu tenho que causar para girar a cadeira, é o que a gente vai ver agora, tá? Claro, vai restringir ao plano, mas é o primeiro passo mais próximo da realidade, né? Quando a gente está estudando física, às vezes a gente fica lá, o sistema expressa o volume, né? As dimensões, etc. Bom, por que essa fala toda? Porque agora as equações, a dedução que vai vir agora, ela não é nada muito óbvia. Mas não encarem ela como maçante. Encarem ela como que eu consigo chegar nela a partir de algo do princípio tão simples. Eu acho que a física, as exatas em geral, assim, eu acho as equações mais bonitas são aquelas que a gente sai de princípios bem simples e a gente chega numa solução muito completa, né? Bernoulli é assim, eu acho fantástico. E é mais ou menos o que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos ver como que funciona a equação para o movimento rotacional. Então, vamos agora imaginar, tá? Então, a gente viu para o movimento translacional, de translação, a gente já sabe. São essas, eu posso dizer assim, olha, são essa única equação, que a gente pode dizer que são 3 equações, no movimento plano, 2 equações. Para translação é isso. E agora, como que fica para rotação, tá?
Então vamos pegar o nosso corpo de novo, né? Nosso corpo verde aqui, o nosso corpo rígido verde, apontado aqui, que está sujeito a uma força, duas, três, quatro, um momento de binário aqui, dois momentos de binário aqui, mais a quinta força, que é a força peso, né? E a gente quer saber, bom, beleza, entendemos que a aceleração do centro de massa a gente encontra facilmente. Não importa o tamanho do corpo, as dimensões do corpo, a aceleração do centro de massa é fácil. Basta somar todas as forças de maneira vetorial, pau, acabou. E aí? Como que eu sei se ele está girando, qual a velocidade angular, etc. Opa, agora parece um pouco mais complicado. Por quê? Porque quem faz girar o nosso objeto não é só o momento 1 e o momento 2. E vejam, que girar em relação a que ponto? Porque observem que se essa força ela passa numa linha aqui e essa força aqui passa numa linha aqui e eu calculo o momento em relação a este ponto, o momento da força, essa força não contribui para o momento, essa não contribui, mas essa aqui causa um momento em relação a esse ponto X aqui. Essa aqui causa um momento em relação ao ponto X. Para quem está estudando estática, já está com, né, o momento da força, vocês já estão vendo isso na disciplina de estática. Mas para quem não está estudando estática, mas já fez física 2, obviamente fez, esse momento, onde eu falo o momento da força, é a mesma coisa que falar o torque causado pela força. Tá? Na física, se usa a palavra torque causado pela força, e na engenharia, geralmente, se usa o momento da força, que é o torque causado pela força. Tá bom? Então, faz essa chave aqui. Quando eu falo momento, você pode entender como torque, e habitualmente você vai assimilando e logo isso já é automático. Então, voltando. Então, imagine que a gente quer saber o momento em relação a esse ponto aqui. Veja, a linha dessa força passa por ele e dessa passa. Então, não causa momento em relação a esse ponto. Mas esta e esta causam. O peso, opa, se coincidir, o peso também não causa. E vejam que se eu agora analisar o momento em relação a este outro ponto, todas as forças vão causar momento em relação a este novo ponto que eu estou riscando aqui várias vezes. Então, observe que isso parece ser um tanto complexo. Se parece ser um tanto complexo, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse nosso corpo rígido, que é formado por infinitas partículas, e vamos pegar uma única partículazinha dele. E vamos ver o que acontece com essa única partículazinha dele. E a partir disso, se a gente consegue entender o que acontece com uma única partículazinha, basta, entre aspas, somar, generalizar para qualquer única partículazinha e somar todo mundo. E a gente tem o efeito do corpo inteiro. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então vai ter bastante continha. Até meio frustrante fazer no vídeo, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no quadro, é isso. É você começar a ir abrindo. E no quadro vocês vão vendo junto, vão acompanhando, vão falando. E aqui vocês vão ver tudo meio pronto. Então vejam com calma. Se precisar, pausem o vídeo, tá? Não acelerem o vídeo agora, quer dizer, ou melhor, então diminui a aceleração do vídeo agora, a velocidade do vídeo agora, né? Porque geralmente eu sei que o pessoal já está assistindo velocidade alta, mas tá bom. Isso não importa. Então o que nós vamos fazer? Tentar ser pragmático. Então nós vamos pegar a partir da análise de uma enésima partícula MI, né? Para então encontrar as equações para a rotação num corpo rígido. Então vamos lá. Vamos pegar esse nosso corpo aqui e vamos pegar a nossa partícula MI. Então observe, está lá o nosso corpo. Este corpo aqui, ele continua, é o mesmo corpo que nós temos lá. Então ele continua recebendo todos aqueles momentos de binário, ele continua recebendo todas aquelas forças e assim por diante. Observem que se eu vou analisar só uma partícula, que é o que eu estou fazendo aqui, não faz sentido eu falar momento de binário em relação a uma partícula de volume desprezível. Mas o momento de binário, ele está agindo no corpo. Né? Então vamos lá. Quando a gente pega a nossa partículazinha que eu estou pegando aqui, ela vai estar sujeito a um Fi maiúsculo, que é uma força externa, e um Fi minúsculo, que é uma força interna. Se vocês pararem, voltarem, assistir o vídeo que eu falei lá em cima, a gente já fez isso para deduzir lá do centro de massa. Né? Então vejam que então, a nossa partícula ela vai sofrer duas forças, as forças externas e as forças
internas. A nossa partícula MI, que pode ser um I qualquer, ela vai estar a uma distância daquele nosso ponto P, RI. Tá? Então, o que nós temos? Ela vai estar a uma distância RI, esse RI vai ser dado por um X e por um Y, tá? Que vai ser a posição da partícula MI, que é uma partícula enésima qualquer. Bom, o que nós temos atuando na nossa partícula MI? O momento, né? De momento. Então lembrem, primeiro, momento, não faz sentido eu dizer o momento se eu não dizer em relação a qualquer ponto. Então nós vamos calcular qual é o momento em relação ao nosso ponto P. Tá? Então aqui é o momento em relação ao ponto P. Então o que nós vamos ler aqui? O momento em relação ao ponto P da partícula MI, enésima. Né? Quem é o momento em relação ao ponto P que a partícula MI tá recebendo? Bom, o momento ele é dado, né, RI, FI, mais RI vetorial F maiúsculo, força externa. Né? Então, o momento que FI está sofrendo vai ser o vetor R, a posição que MI está em relação ao ponto P, vetorial à força interna, mais o momento devido RI, mais devido à força externa. Né? Essa é a definição de torque, essa é a definição de momento. R vetorial F. Tá? Então, vamos lá. Então, se esse RI ele é o mesmo RI que aqui, né? Porque os dois é a posição da partícula em relação ao ponto P, então a gente tem que o momento da partícula da massa MI em relação ao ponto P pode ser dado pela posição dela em relação ao ponto P, vetorial a soma das forças que agem nela. Certo? Vejam, quem que é a soma das forças que agem nela? Vai ser a massa dela vezes a aceleração da partícula. Da partícula, não do corpo rígido, porque essa partícula não está lá no centro de massa, né? Então é a partícula, esqueçam o corpo rígido, da partícula. Certo? Então, né? É o que eu acabei de dizer, a soma das duas forças vai ser a força resultante, que vai nos dar a massa da partícula, aí, da enésima pertencente ao nosso corpo, vezes a aceleração que ela tem. Bom, então chegamos aqui. E agora, pensem comigo. Cada pedaço do nosso corpo, né? Deixa eu tentar apagar aqui para ficar mais claro. Cuidando aqui para. Então imagine que se eu pegar uma outra partícula aqui, ela vai ter a sua aceleração, né? Uma outra MI. E se eu pegar uma outra partícula aqui, ela vai ter a sua aceleração. Então observem que cada partícula vai ter um RI e uma aceleração. E agora, vejam, a gente tem que recorrer ao que nós já estudamos, o movimento relativo. Por quê? Porque se eu escolhi um ponto B, um ponto P, um ponto estratégico, onde que eu conheço algumas características, eu posso escrever qualquer ponto que eu pego do meu corpo, qualquer aceleração de qualquer ponto, escrita em função da aceleração desse ponto P. Porque esse ponto P é um ponto estratégico onde eu conheço a aceleração. Então, ao invés de eu deixar essa equação aqui de maneira genérica, onde que eu não tenho informação de nada, né? Porque cada ponto vai ter a sua aceleração aí, e isso vai ser muito complicado, eu vou escrever todos os aí em função de um lugar que eu conheço a aceleração. Quem vai ser esse lugar? O ponto P. Então agora a gente vai buscar a equação da aceleração para o movimento relativo para escrever o nosso AI em função da aceleração lá do ponto P, que é um ponto que nós conhecemos. Então vamos lá. Então nós vamos escrever agora a aceleração AI em função da aceleração do ponto P, né? E agora vejam, porque daí isso vale para todas as infinitas partículas. Todas têm a sua AI, mas aí, como a gente vai escrever já de maneira genérica, essa equação vale para qualquer partícula, né? Em relação a uma aceleração do ponto P. Lembre que a gente falou, né? O ponto P coincide
com a origem do eixo XY. E a gente não está falando que o eixo XY tem uma aceleração, porque daí o referencial não seria inercial. Mas o ponto P que nós pegamos, ele coincide com o nosso eixo. Depois de um milésimo de tempo, esse ponto P vai estar em outro lugar, porque ele vai tá acelerado e o eixo está lá paradinho. Feito? Bom, agora a gente tem que fazer duas suposições, porque se a gente quer relacionar as acelerações entre o ponto P e um ponto I, a gente vai considerar que o nosso corpo lá, o objeto verde, tem uma aceleração angular de alfa e tem uma velocidade angular de ômega. Tá? A gente está dizendo, olha, o nosso corpo rígido, que é este objeto verde aqui, ele tem uma aceleração angular alfa e está com uma velocidade angular ômega. Perfeito? Bom, então vamos lá. Isso aqui não é nada novidade, vocês já fizeram exercício pra caramba sobre isso aqui, espero eu. Então, o que a gente está escrevendo? Então, a aceleração de um ponto I qualquer do nosso corpo pode ser escrito em relação à aceleração de um ponto base. Nós escolhemos o ponto P, porque é um ponto onde a gente conhece a aceleração, mais a aceleração angular vetorial, isso é bem importante, o R do ponto I, que é um ponto I qualquer do nosso corpo, em relação ao ponto P, menos a velocidade angular do nosso objeto, vezes o R, o vetor de I em relação a P. Então, o que eu fiz agora? Eu simplesmente abri essa equação, Essa equação que está aqui em cima, ó lá. Onde que estava o AI, eu substituí por quem está em azul. Então, o momento em relação ao ponto P de uma partícula qualquer I, do nosso corpo rígido, vai ser a posição da partícula vetorial, a massa da partícula, vezes a aceleração do ponto P, mais alfa vetorial, a posição de I em relação a P, menos ômega quadrado I em relação a P. Observe que este nosso RI aqui, ele é o mesmo que o RI em relação a P, Porque, vejam, o nosso RI já era um ponto I em relação ao nosso ponto P, tá? Então, a gente tem que o nosso RI é igual a RP, que vai ser o nosso x mais y. Por que vai ser x mais y? Vamos tentar apagar aqui sem destruir nada, Então, veja, o nosso RI, olha só, ele sai do ponto P e vai até o ponto I. Então, ele anda x na I aqui, e aí ele sobe y na J aqui, e chegamos lá no nosso ponto I, tá? Simples assim. Então, eu só escrevi, eu tentei misturar as cores aqui para chamar alguma atenção e vocês ficarem mais tranquilos, assim, em vez de ver tudo numa cor só e tal. Então, eu vou tentar chamar a atenção para algumas coisas específicas para vocês conseguirem acompanhar bem nossas contas, Então, aqui está a posição R.I em relação a P. Alfa, aceleração alfa, eu digo que é um alfa na direção K. Vejam, isso é válido porque nós estamos estudando o movimento no plano. Então, se nós estamos no plano, o nosso objeto ou ele rotaciona aqui nesse sentido, ou ele rotaciona aqui nesse sentido aqui, O nosso objeto, ele não pode começar a sair aqui da tela e rotacionar nesse eixo aqui e nem sair para cá e ficar rotacionando. Então, ficou meio esquisito, mas ele só pode rotacionar assim, Só pode rotacionar no plano. Bom, então agora, nesta equação aqui, eu substituí todo mundo que era o nosso RI, eu substituí por x na I mais y na J, que está em rosa. Todo mundo que está em esse rosa aqui é a substituição do nosso RI. Agora, esse grande azulzão aqui, ó, quem é esse grande azulzão? Eu abri a nossa equação que está no colchete, esta equação aqui. Então, fica AP, ó, alfa x, K com I, J. Alfa y, K com J, menos I, certo? E o nosso menos ômega quadrado x, menos ômega quadrado y, tá? Eu só abri. Vejo que agora eu vou abrir também a aceleração do ponto P.
Nós estamos no plano, então a gente pode escrever a aceleração do ponto P como sendo a componente x da aceleração no ponto P na direção y, mais a componente y da aceleração do ponto P na direção j. Eu só abri, né? Eu tenho lá a aceleração do ponto P, está aqui, né? Ah, não, mas eu posso escrever essa aceleração como sendo a aceleração do ponto P na direção x, né? Opa. Como também pode ser a aceleração do ponto P na direção y, né? Na verdade, isso aqui é um vetor todo aqui, tá? Não dá confusão, certo? Então é isso que eu fiz, né? Eu escrevi a nossa aceleração como sendo uma componente x, uma componente y, certo? Bom, então, vamos lá. Agora, o que eu peguei aqui? Eu peguei todo mundo que é J, ó, este é J, esse é J e esse aqui é J, e botei aqui em verde. Então, basicamente, desse passo para esse passo, eu juntei quem é J e juntei quem é I, ó. Esse aqui é I, esse aqui é I e esse aqui é I. Então, em azul, eu juntei quem é I. Em verde, eu juntei quem é J. Essa parte para cá não mudei em nada. Certo? Para quê? Porque agora eu vou ter que fazer o produto vetorial de quem está em rosa com quem está em azul e quem está em verde. Então, vamos lá. Vamos. Então, estou, para quem está acompanhando, aqui, nessa equação aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Observe que por que eu juntei? Porque me facilita a vida. Porque eu já não vou fazer este produto com quem está em azul. Por quê? Porque I vetorial com I dá zero. Então, me poupa trabalho. Então, eu vou fazer só o produto quem está em I com quem está em verde aqui, ó. Então, fica quem? X, APY, I com J, I com J dá K. Então, todo mundo vai ficar em K. Então, X com APY, esse X aqui agora com esse aqui, então fica alfa x quadrado, esse X com este aqui fica menos ômega quadrado xy, né? X ômega quadrado y x. Veja que quem está em J, que agora o próximo, não faz sentido eu multiplicar quem está em verde, porque J com J vetorial dá zero. Então agora a gente vai fazer o J com quem está em azul. Vejam que J com I é menos K. Então por isso que eu coloquei este menos fora aqui para valer para todo mundo. E o K está aqui. Porque J com I é menos K. Então nós vamos ter y apx menos alfa y ao quadrado e ômega quadrado xy aqui. Observe que esses menos são os menos de quem está em azul, porque nós coloquei um menos aqui fora. Observem que tanto quem ficou em rosa ficou na direção K, quem está em azul também ficou na direção K. Então agora eu posso abrir esse parênteses aqui, botando esse menos para dentro. Então, na verdade, aqui é só abrir o parênteses. Então fica, ó, repetir esse aqui, o menos, porque agora eu meio que organizei, né? Esse menos YAP é esse aqui. Ó, mais, eu tenho um alfa x quadrado aqui, e aqui nós temos um menos alfa y quadrado com esse menos aqui, fica mais. Então eu botei o alfa em evidência e coloquei x quadrado mais y quadrado, porque esse é um número estratégico. Observem que o menos ômega quadrado xy aqui, este aqui era menos ômega quadrado xy, com este menos, fica mais. Opa, esses dois aqui, zero. Né? Quem que é, olha só, quem que é x quadrado mais y quadrado? Né? Olha só, tinha lá x, y, é o nosso r quadrado. Né? Opa, é o nosso r. Então, aqui x, y, o x quadrado mais y quadrado, este aqui é o nosso r quadrado. Olhem, agora está ficando mais tranquilo. Né? Então, reescrevendo todo mundo,
nós temos a nossa massa infinitesimal, que ela é um escalar, então por isso que eu já tirei ela de todas essas multiplicações faz um bom tempo. Então, observe, nós vamos ter o x multiplicando a aceleração do ponto P e y, o y multiplicando a aceleração do ponto Px, e nós vamos ter um alfa, que é a aceleração angular, vezes R1 Ri quadrado, tá? Vejam, se tudo isso aqui só está na direção K, eu posso tornar isto aqui, que é vetor, agora eu posso tratar ele como escalar. Mas vejam, ele é um escalar, mas é um, entre aspas, um escalar que tem direção, mas a gente não precisa do formalismo vetorial para descrever essa direção. A gente consegue descrever essa direção com um sinal de mais e menos. Por convenção, eu vou adotar que no sentido anti-horário, nós vamos ter um momento positivo. E no sentido horário, nós vamos ter um momento negativo. Isso é por convenção. Vocês podem olhar, às vezes, outros livros base, eles vão ter outras convenções. O Hibbeler, que é o livro onde que eu mais sigo e pego os exemplos, ele adota uma referência para cada problema. Às vezes ele coloca um horário positivo, às vezes negativo. Desculpe. Então tem que ficar atento a isso. Eu costumo não mudar muito, eu costumo seguir um eixo de referência, só se for muito, muito conveniente, muito tentador mudar a direção. Mas geralmente eu prefiro cuidar do meu sinalzinho e não me confundir, tá? Mas isso também é de cada um. Então eu escrevi agora de maneira escalar. Então, vamos lá, o que está escrito no resumo, né? O momento de uma partícula I em relação ao ponto P é dado pela massa da partícula, a posição x dela em relação ao ponto P, vezes a aceleração, a componente y da aceleração do ponto P, menos a posição dela y, vezes a aceleração da componente x do ponto P, mais a aceleração angular dela, vezes a distância que ela está do ponto P, a distância, né? Ri quadrado, certo? Agora vejam. Bom, isso vale, né? Eu tenho um corpo rígido formado por infinitas partículas. Isto vale para uma única partícula. Mais ou menos isso. Ela vale para uma única, mas uma outra que está em outro lugar, que tem um outro x e um outro y, também é válido. E uma outra que está em outro lugar, que tem um outro x, um outro y e um outro r, também é válido. Então vejam, ela vale para qualquer ponto. Então o que a gente precisa fazer? Se ela vale para qualquer ponto, eu preciso transformar isso de um jeito que eu consiga somar todas as partículas. Se nós tivéssemos 4, 5 partículas, a gente somava na mão. Botava ali MP1, as coordenadas da 1. MP2, parará, parará, né? E eu botava tudo. Botava o X1, o Y1 e somava todo mundo na mão. Mas quantas partículas nós temos no corpo rígido? Infinitas. Então somar na mão não parece muito interessante, mas graças ao cálculo, a gente consegue somar isso de maneira muito inteligente. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente chamar que, olha, eu vou pegar, ao invés de eu ter uma partícula enésima, eu vou dizer que eu tenho um pedacinho de m do nosso corpo. E ao invés de eu dizer, olha, o momento da partícula P em relação ao ponto I, eu vou dizer, olha, esse aqui, o momento que o meu pedacinho de m, nosso pedacinho infinitesimal do nosso corpo rígido, sofre, vai se chamar dm em relação ao ponto P. Né? Então, reescrevendo, e eu já abri, né? Se vocês olharem, eu coloquei os dm todo mundo junto. Então, o nosso momento infinitesimal de uma massa infinitesimal dm vai ser dado por essa equação aqui. Eu não vou repetir, que é a equação azul, só troquei o mi por dm. Observe, se a gente quer saber qual é o efeito total do nosso corpo, agora basta a gente somar todo mundo. E agora a gente consegue somar de maneira muito mais inteligente, que é através do uso de integral. Integral vai somar todos os pedaços infinitesimais com as suas contribuições, só que de maneira muito mais inteligente, porque já se tem uma ideia de como se soma um contínuo, né, de pedaços infinitesimais.
Então vejam que esta parte aqui eu não deixei integral, porque agora não faz mais sentido isso aqui estar, né, numa integral. Até poderia deixar em termos de integral, daí seria o momento resultante. Né? Então, o MP resultante. Eu preferi deixar na ideia de somatório, porque é o momento causado lá na relação ao ponto P de todas as forças externas e momentos de binário. Então, todo mundo que causa momento em relação ao ponto P. Observem que os momentos causados por forças internas não entram. Por quê? Porque um vai cancelar o outro. Tá? Então eu podia colocar aqui, essa resposta que podia ser o momento do ponto P resultante. Mas como a gente tem um número finito de forças e momentos de binário, eu preferi deixar como a soma de todos os momentos em relação ao ponto P, nosso corpo. O ponto P pertence ao corpo. Então você vai pegar todas as forças de momentos de binário e vai calcular em relação ao ponto P. Todo esse momento resultante vai ser o quê? Veja, nós pegamos o ponto AP, uma aceleração do ponto P que a gente conhece constante, então ela sai da integral. Então ficamos com a integral de x dm, esse primeiro aqui. Ficamos com a integral de y dm, aqui, né? E ficamos com a integral de mr quadrado dm, onde esse r agora é a distância do pedaço infinitesimal de massa em relação ao ponto P. Bom, eu espero que essa próxima linha que eu vou mostrar seja só uma revisão para vocês, que vocês lembrem disso ou tenham estudado isso. Se vocês não estudaram, ou não lembram, estudaram, mas não lembram, acreditem em mim. Tá? Eu não vou provar isso agora, mas acreditem em mim. Que quando a gente faz esta integral aqui de x, né, eu estudo a soma de toda a contribuição de cada x para o nosso dm, a gente encontra a posição do centro de massa vezes a massa total. E quando a gente faz a integral de um y dm, ou seja, eu somo toda a contribuição de cada y vezes o m, a gente tem a posição do nosso y centro de massa vezes a massa. Né? Por quê? Na verdade, o que a gente chega, né, a nossa equação é assim, né, o y centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa total, né, a integral de y dm. Certo? Essa é a equação para a gente encontrar o y centro de massa. A equação para encontrar o x, eu falei que não ia fazer, mas tá bom. É igual a 1 sobre a massa total, né? Você soma, olha, esse x aqui, vejam, de maneira rápida faz sentido, né? Ah, esse dm aqui está mais perto do meu eixo, então soma menos. Esse outro dm está mais longe, então você vai somando todo o x dm, divide pela massa total, você encontra a posição do centro de massa, tá bom? Qualquer coisa, aí vocês têm que procurar, não sei, acho que é em Física 1, né? Vocês viram isso, né? Às vezes, de repente, não na maneira integral, mas vocês viram em somatório, dá uma revisada. Bom, mas aqui, essa outra a gente já viu. A gente viu meio rápido, o momento de inércia também foi uma revisão, mas a gente viu na videoaula, na última videoaula, que essa integral aqui, ela vai dar o momento de inércia em relação ao nosso ponto P, tá? Então, por quê? Porque é o R em relação ao ponto P. Então, a soma do R quadrado dm a gente já viu que é o nosso momento de inércia, tá? Então, agora, colocando essas nossas equações, então, a soma de todos os momentos em relação ao ponto P, e isso inclui os momentos de binário, vai ser igual a massa vezes a aceleração do ponto PY vezes o x centro de massa, ou seja, o centro de massa em relação ao ponto P. Onde está o ponto P? Ah, está ali na coordenada tal. Eu vou lá no centro de massa e vejo qual é o x, a distância, né, a posição do x em relação àquela coordenada do ponto P. Menos, esse sinal vocês vão ver que a gente não tem que decorar sinal nenhum, depois espero deixar claro isso. Vai ser a massa vezes a aceleração do ponto px vezes o y, onde esse y é a posição do centro de massa em relação ao ponto P. E mais alfa vezes o momento de inércia em relação ao ponto P. Certo? Então eu coloquei uma legenda. Bom, a gente está considerando
positivo no sentido anti-horário. Então veja que eu coloquei uma legenda aqui, né? X, a posição X do centro de massa. Y, a posição Y no centro de massa. E P, momento de inércia do corpo rígido em relação ao ponto P, certo? E aí, o somatório de MP ali é o momento resultante. Eu tinha falado para vocês, causado pelas forças externas em relação ao ponto P, mais os momentos de binário, porque, como eu já falei, ou vocês já estudaram, o momento de binário é um momento livre, é um vetor livre, né? Bom, aí a gente tem uma sacada massa, que é o quê? Quando o ponto P, eu vou lá e coloco o meu ponto P e digo, olha, o ponto P, por coincidência, ele estava bem no centro de massa G. Né? Ou seja, o meu eixo XY, que nós chamamos XY, ele está bem lá no centro de massa. Ou seja, vamos voltar aqui. Opa. Então a gente pega aqui. E aí aqui estava o nosso centro de massa, por exemplo. Então eu digo, olha, não, esse ponto P ele coincide bem aqui. O nosso eixo XY está passando bem aqui. Ó. Por que é uma vantagem? Bom, se o nosso ponto P coincide com o centro de massa, qual é a distância desse nosso ponto P, que agora é o ponto G, em relação ao centro de massa? X é zero. Porque está na origem. Qual é a posição, a distância, né? Qual é a posição Y em relação ao centro de massa no nosso eixo P? É zero, porque o ponto P está ali na origem. Então, X é zero, Y é zero. E o nosso IP, ao momento de inércia em relação ao ponto P, vai ser o próprio momento de inércia em relação ao centro de massa. Saiu aqui. Bom, certo? Vai ser o próprio momento de inércia em relação ao centro de massa, que é ótimo, porque a gente tem muitas vezes tabelado e assim por diante. Acho que eles não acharam muito ótimo. Bom, então, resumindo, o que a gente fica? Olha só que equação legal. A soma de todos os momentos em relação ao centro de massa vai ser o momento de inércia que passa pelo centro de massa vezes a aceleração angular do nosso corpo. E olhem, eu acho fantástica essa equação, porque olha só, isso aqui é a equação para a nossa rotação, não é? Quem que é... queria só apagar isso aqui, vai apagar o retângulo. Aí. Quem que é o análogo para a translação? Quem é o análogo de momento para a translação? É a força resultante. Quem é o análogo para momento de inércia para a translação? É a inércia da translação. Quem que é? É a massa. Quem que é o análogo para a aceleração angular na translação? É a aceleração do centro de massa. Então, olha, eu acho muito legal, porque se a gente dissesse, olha, baseado no que você estudou sobre momento de força, etc., acho uma equação análoga a essa aqui. Eu acho que a maioria iria chutar mais ou menos isso. Olha, o análogo à força é momento. O análogo à massa é momento de inércia. O análogo à aceleração linear é aceleração angular. Mas vejam, que sempre que a gente fala de momento, a gente está falando em relação a um ponto específico, né? Então, quando a gente fala de momento, esse momento, a soma dos momentos, está sendo em relação ao centro de massa. Mas, às vezes, estrategicamente, imagine o seguinte, imagine que tem um corpo, esse corpo ele está recebendo 8 forças externas. 8 forças externas. Mais a força peso. Então, 9 no total. Dessas 9 forças externas, 8 tem um ponto em comum, que não é o centro de massa. Então, veja, se você calcular o momento em relação ao centro de massa, o peso não entra. Mas as 8 vão entrar na conta. Né? Então, você vai ter que ficar calculando 8 momentos. Agora, se você calcular um momento em relação a esse ponto onde que todas as linhas passam, a soma do momento dessas 8 é 0. Então, você só vai ter o momento da força-peso, por exemplo. E aí, muito mais estrategicamente. Tá? Deixa eu só ver se... Bom, eu vou ler aqui o que está em verde, que é importante. Depois eu volto um pouco para... Vou desenhar um pouquinho isso que eu falei. Então, veja.
Isso aqui é muito importante o que está escrito aqui, ó. Então, a soma de todos, a soma dos momentos de todas as forças externas em relação ao centro de massa G é igual ao produto do momento de inércia do corpo em relação a um eixo passando por G e a sua aceleração angular, né? Aqui a relação ao centro de massa G, só faltou uma coisa aqui, mais momentos binários, né? É igual a soma, beleza? Bom, e agora vem a vantagem, né, em azul. Em algumas situações é mais vantajoso calcular o momento causado por forças externas em relação a um ponto que não seja o centro de massa. Eu não vou passar aqui para frente para não dar spoiler, mas olhem aqui, ó. Então vamos imaginar que nós temos um corpo rígido aqui, ó. Imagine que aqui está lá o centro de massa dele, G, certo? Aí nós temos uma força aqui, F1. Vamos imaginar que tem aqui, ó, F2. Uma força aqui, F3. Certo? Se a gente olhar aqui a linha de ação dessa força aqui, a linha de ação dessa força aqui, então vamos pegar aqui, ó, fazer estrategicamente aqui. O F3 está aqui, ó. E temos mais a força peso aqui. Observem que se eu calcular o momento em relação a este ponto B aqui, ó, qual é o momento causado pela força F1 em relação a B? É zero, porque a linha de ação da força passa no ponto B. Qual é o momento causado por F2 em relação ao ponto B? É zero, porque a linha de ação passa no ponto B. E 3 é zero. Então eu só vou ter que encontrar, né? Só vou ter que fazer esse R aqui, vetorial F, para encontrar o momento em relação aqui. Agora, se nós fizermos... Ups, apaguei aqui, não devia, né? Se nós fizermos agora a soma do momento em relação ao ponto G, eu vou ter que fazer um R aqui, né? Vou ter que calcular o momento causado por essa força, vou ter que calcular o momento causado por essa força, por todo mundo. Então, às vezes, estrategicamente, é melhor nós calcularmos o momento em relação a um ponto que não seja o centro de massa. Então, o nosso ponto P não vai coincidir com o centro de massa. E aí a nossa equação não fica mais tão simples. Por quê? Por que ela não fica mais tão simples? Porque este termo aqui não zera e esse termo aqui não zera. Porque o teu eixo não está mais no centro de massa. Então, você vai ter a posição do centro de massa x e a posição do centro de massa y. É um preço que se paga, mas às vezes é um preço que vale a pena ser pago. Tá? Então, vamos lá. Agora sim, o que está em azul, né? Em algumas situações é mais vantajoso calcular o momento causado por forças externas em relação a um ponto que não seja o centro de massa. Então eu trouxe de novo a equação amarela aqui, que a gente tinha chego nessa equação aqui, certo? A gente tinha chego nessa equação. Então, vejam que daí eu posso pegar lá o ponto P qualquer, aí basta eu encontrar o x centro de massa, o y centro de massa, e fechou. Só que daí eu tenho que saber qual é a aceleração daquele ponto P que eu coloquei. E é um ponto P qualquer, então eu vou ter que achar a aceleração daquele ponto, e aí começa a ficar uma tarefa homérica. Mas se vocês lembrarem, a aceleração do ponto P a gente não conhece. Mas através da equação da translação, que diz que a força x igual a m agx, e a soma das forças y igual a m AGY, observe que é muito rápido a gente encontrar a aceleração do ponto do centro de massa x e a aceleração do centro de massa y, através da nossa equação da translação. Então é muito mais fácil a gente escrever a soma dos momentos em relação a um ponto P qualquer em função da aceleração do centro de massa y e a aceleração do centro de massa x. Então, para isso, nós vamos ter que, de novo, usar a nossa equação da aceleração relativa para escrever P em relação à aceleração do centro de massa. Então, vamos lá. Então, como a aceleração do centro... Eu vou repetir porque acaba reforçando também. Então, como a aceleração do centro de massa a gente pode obter através da equação da translação, que foi o que eu mostrei, a gente vai utilizar
a equação do movimento relativo, AP, em relação à aceleração do centro de massa. Tá? Bom, então basicamente aqui eu apliquei algo que a gente já viu do movimento relativo, né? Que a aceleração de um ponto P qualquer vai ser escrito em relação a um ponto base que eu botei sendo o centro de massa, a aceleração angular do corpo. Vejam, a posição relativa de P em relação a G. Isso aqui vai ser bem importante. Menos ômega quadrado, P em relação a G. Então, para a gente ir relembrando também, né? Escrevi o nosso P em função de Y, em X, Y, o nosso G também. E observe, quem é o nosso RP em relação a G? É o do ponto P em relação a G. Então, aqui está o nosso ponto G. O nosso RP, ele sai do ponto G e vai até o ponto P. Então, vai ser menos X menos Y. Basicamente, o que eu fiz agora, eu apliquei a nossa equação. Né? Então, a aceleração do ponto P vai ser a aceleração do nosso base G, alfa K, menos X, menos Y, que é o nosso RPG, ômega quadrado, essa é a nossa coordenada. Tá? Então, não tem nada de muito novo, a gente já fez tudo isso aqui, posso até acelerar um pouco. Então, fazendo todos esses produtos, nós chegamos nesses valores, vocês podem rever. E aí, isolando quem está na direção Y, no eixo X, nós temos essa equação. Então, o APX pode ser escrito como o AGX, alfa Y do centro de massa, mais ômega quadrado X do centro de massa. Né? Porque é a coordenada que a gente quer em relação ao ponto P. Da mesma forma, a gente pode encontrar o APY. Tá? E agora, o que a gente tem? A gente tinha a nossa equação em amarelo, que eu repeti de novo, que foi o que a gente deduziu lá em cima, e eu vou substituir o APY por esse termo laranja, e o APX por esse termo em azul. Então, para ficar mais claro, eu transformei aqui quem está em azul e quem está em laranja. Né? Então, veja aqui a substituição, né? Deixa eu ver se eu... Né? Nós tínhamos APY. Então agora o APY vai ser em laranja. Eu acabei substituindo, troquei as cores, né? Mas vamos já resolver isso já. Eu acabei trocando as cores aqui. Esse aqui. Vamos já resolver isso já. Agora eu acho que está certo, né? O APY é quem estava em laranja, que está substituído aqui, né? Beleza, agora está certo. Então, observe que não tem nada de diferente aqui. Só tem que multiplicar o APY por M, o X centro de massa. Então, esse primeiro termo só fica M centro de massa. O próximo termo aqui, ó, eu tenho que multiplicar por M e o X centro de massa. Então, ficou M, o X centro de massa ao quadrado. E este eu tenho que multiplicar por M e o X centro de massa. Então, fica M ômega quadrado YX. Tá? Idem para quem está em azul. M, Y, só que agora é o Y, né? M, lá eu já tinha um Y, aqui ó, já tinha um Y, Y ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. Esse termo aqui sobra, por isso que eu deixei ele em branco. Sobra entre aspas, ele está ali, né? Ele é importante. Observe que nós temos um M ômega quadrado YX aqui, M ômega quadrado YX aqui. Rearranjando todo mundo, olha só o que nós temos. Este termo aqui, não tem o que fazer. Esse termo aqui, não tem mais o que fazer. Vejam, aqui nós ficamos x centro de massa mais y centro de massa é o próprio r quadrado. A distância entre o nosso ponto P e o nosso centro de massa. Se vocês lembrarem da última videoaula sobre o teorema dos eixos paralelos, nós temos que o momento de inércia em relação a um ponto P qualquer é dado pelo momento de inércia em relação ao centro de massa mais a massa do teu objeto vezes a distância ao quadrado entre os eixos. Então, se eu tenho um eixo passando no centro de massa e um eixo passando lá no ponto P, r quadrado é a distância entre os eixos.
Então, observem que nós vamos ter, olha lá, né? O alfa em evidência, vamos ter IP menos mr². Quem que é esse aqui? Se eu passo esse termo para cá, é o momento de inércia em relação ao centro de massa. E aí a gente chega nessa equação aqui, que ela é importantíssima, que a gente chama que a soma de todos os momentos em relação a um ponto P qualquer, a gente chama que vai ser igual à soma dos momentos cinéticos. Tá? É um termo que a gente usa, assim, não existe muito... O momento cinético não é uma coisa, uma grandeza física, né? É um jeito de você lidar com essa situação. Vejam que... olha só que legal. Por que é um momento cinético? Porque a gente tem um análogo ao que a gente tinha de momento, né? Veja, aqui nós temos, ó, a massa vezes a aceleração y vai ser multiplicado pelo seu braço x. A massa vezes a aceleração x, vai ser multiplicado pelo seu braço y. E mais alfa y. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes quando as pessoas fazem a soma dos momentos em relação a um ponto P qualquer, usa esse termo e acaba esquecendo esse termo aqui. Ele é super importante. Mas, ô Everton, será que a gente pode generalizar e voltar para o centro de massa? Claro. Ó, se a gente volta para o centro de massa, esse aqui muda para o centro de massa. Qual é a posição do centro de massa? X, 0. O P agora coincide, né? Qual Y? 0. E nós voltamos ao nome que nós tínhamos originalmente. Então, com essa figura aqui, vai ficar mais claro o porquê que esse sinal que eu falei para vocês, esse sinal aqui não é... A gente não pode decorar essa equação. Vamos dizer que tivesse uma prova presencial. Não se decora essa equação, porque tem que entender, senão vocês vão errar, né? Então, até eu vou ler aqui, vou mudar já a cor, porque eu vou mexer naquela figura. E a gente está encerrando essa aula. É bastante conta, mas acho que é bem importante entender a origem de onde está vindo as nossas equações. Então, o que nós temos? Quando os momentos da força externa são somados em relação a um ponto P qualquer, eles são equivalentes à soma, ó, entre, não é aspas, né? Somas dos momentos cinéticos das componentes AG em relação ao ponto P mais IG alfa. Então, o que a gente está falando? Imagine esse nosso corpo, temos aqui o nosso ponto P, e a gente encontra essa aceleração aqui, encontramos essa aceleração aqui. Então, o que nós vamos ter? A soma, olha, a soma de todos os momentos em relação ao ponto P vai ser, eu vou pegar, ó, y vezes magx, vai rotacionar no sentido, eu estou colocando aqui positivo, horário. Então, é menos y m agx. Mais ou menos x vezes MAGY vai girar no sentido horário. Então, é mais x MAGY, né? E aí não podemos esquecer mais IG alfa aqui, tá? Tá, Everton, você só reescreveu tudo. Então, beleza. Então, agora vamos fazer uma situação seguinte. Deixa eu apagar mais rápido. Agora, pega essa figura ali que a gente está vendo e vamos imaginar, olha só. Vamos imaginar que o alfa está nessa direção aqui, mas vamos imaginar que o teu AGX está para cá, ó. Certo? Então, vejam, se o AGX está para cá, então y vezes MAGX, aí vai dar positivo. Né? Porque rotaciona para cá. Assim como, se esquece isso daqui, nosso MAGY está para cá, ó, daí x vezes esse MAGY vai dar, sentido horário, seria negativo. Tá? Então, por isso que a gente não decora aquela equação. Essa equação aqui, ó, vamos ver se eu consigo apagar cirurgicamente aqui, que geralmente não acontece, né? Mas deu.
Então, veja, esse sinal aqui é só porque nós consideramos um AGX positivo, e esse sinal mais aqui, ó, porque nós consideramos um AGY positivo. Então, observem que isso é bem importante. Vocês sempre vão fazer um braço de alavanca, igual se fosse um momento de uma força. Por isso que se chama momento cinético, porque a gente não está falando de força, a gente está falando de massa vezes aceleração, que é um análogo à força, né, unidade, mas não é o momento de uma força. Então, por isso a gente chama de momento cinético. Então, você vai pegar, olha, está nessa direção aqui, aqui está o nosso braço, essa direção vezes esse braço aqui, nesse sentido, então eu vou dar negativo. Ah, mas se tiver na outra direção vezes esse braço, isso vai girar para esse sentido? Então, positivo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, por isso que a gente escreve como sendo a equação desse jeito aqui. A soma dos momentos em relação ao ponto P qualquer é igual à soma dos momentos cinéticos no ponto P, né? Esse aqui não é um Mi, tá? É que a minha letra é muito ruim, eu não consigo. Eu tentei bastante, mas é um M maiúsculo cursivo, tá? Que se chama, é o casinha de cinético, tá? Então, vejam que a aula ela ficou longa, ela ficou pesada, eu sei disso. Mas ela é importante para vocês entenderem que as equações não vêm do nada. Eu não poderia chegar aqui para vocês e dizer, olha, quando a gente tem um movimento de um corpo rígido, nós temos essas 3 equações aqui e aí vocês usam ela. Não, eu ia me sentir muito frustrado. Vocês têm que saber de onde que vêm as coisas. As coisas não vêm do nada. Então vocês também treinam a mente de vocês para ver além também. Né? Não é que vocês têm que sair deduzindo. De repente, se vocês fossem aluno do curso de física, eu ia cobrar esse tipo de dedução. Mas eu quero que vocês saibam aplicar, porque são a grande maioria dos alunos da engenharia. Tá? Só que ao mesmo tempo, vocês têm que saber de onde que as coisas vêm. E eu acho fantástico ver que você sai de um pedacinho do teu corpo e vai construindo e você consegue encontrar uma equação para o teu corpo como um todo. Eu acho muito legal isso, né? Mas eu falei para vocês 3 equações, né? Ele disse, mas o tem 4, tá? Então, para a gente finalizar, coloque o vídeo na velocidade 1 e prestem atenção agora, porque isso causa muito erro. Então, nós temos 3 equações aqui, tá? Nós temos a equação, a soma das forças em x igual a massa vezes a aceleração x, a soma das forças em y igual a massa vezes a aceleração y, e nós temos, ou você opta por escolher a soma dos momentos em relação ao centro de massa, que vai dar o momento de inércia do centro de massa alfa, ou você opta para somar os momentos em relação a um ponto P qualquer, que vai dar a soma dos momentos cinéticos. O que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai ter um problema. Então vejam, com essas 4 equações que nós temos aqui, a gente só consegue resolver problemas com 3 incógnitas. Porque as 2 equações que estão em verde, elas são equivalentes. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando você tiver 3 incógnitas, essas 4 equações, entre aspas, dão conta. Agora, se você tiver 4 incógnitas no teu problema, não adianta aplicar essas 4 equações. Se você aplicar essas 4 equações, você vai chegar numa resposta que diz assim, ó, 0 igual a 0, 1 igual a 1, 2 igual a 2. Né? Numa igualdade, se você não errou nada, você vai chegar numa igualdade. Mas por quê? Porque essa equação e essa são redundantes. Então, vocês vão ter que optar por uma ou por outra. Quem vai dizer o que optar vai ser a estratégia de vocês em lidar com o problema. Tá? Bom, para a gente finalizar, tá? Eu falei para vocês que ia ser uma aula bem teórica lá no início, mas eu espero que vocês consigam ter visto da onde que vem, entender os passos, porque a engenharia, as exatas, é muito mais do que aplicar equações. É muito mais do que ser um aplicador de fórmula, de tabela. A gente tem que treinar nessas situações, porque lá na frente os problemas que vão surgir não vão ser problemas de livros, né? Vão ser problemas que vocês vão ter que usar a ferramenta que vocês têm, que é o cérebro, para conseguir equacionar, para conseguir pensar, para conseguir chegar a alguma conclusão, tá certo? Os 3 próximos vídeos, as 3 próximas videoaulas, tá? Vão ser aplicações dessas equações. Então, vejam, a gente teve uma aula bem longa, mas para chegar nessas equações. Agora, os 3 próximos nós vamos aplicar e nós vamos ver resolver. Né? Então, eu já antecipo para vocês. A gente vai ver, por exemplo, como que você faz aceleração para empinar uma moto, por exemplo.
né? A gente vai pegar um objeto agora que está rotacionando em torno de um ponto fixo. O que acontece? Qual é a força, né? Uma haste que cai aqui. Será que quando ela passa aqui embaixo, qual é a força que tem lá no pino? E a gente vai começar a ver, por exemplo, como funciona o ioiô. O ioiô que vai rotacionando e transladando. Então, a gente vai pegar essas equações que a gente deduziu e vamos aplicar essas ferramentas práticas nas próximas 3 videoaulas, tá? Então, a primeira vai ser de translação, a segunda de rotação em torno de um ponto fixo e a terceira vai ser sobre um movimento combinado. Essa terceira vai ficar para a semana que vem. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, gente!